Nós somos adventistas, mas para mostrar o nosso mundo a outras pessoas, não devemos estar no altar lá em cima, tipo, nós estamos cá em cima, vocês venham cá. Não. Temos que ir ter com eles e ir lá buscá-los. Nós estamos prontos para dar uma resposta ao Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo está em silêncio, porque ele sabe que a nossa agenda, a nossa vida está tão preenchida, que nós nem sequer iríamos ouvir. Quando a gente pensa que a gente é que somos os certos, a gente é que tem a razão toda, a gente acaba por se afastar mais de Deus e não conseguimos ouvir tanto. Deus está desde o começo aqui. Ele sabe muito mais que a gente, muito. E não adianta a gente querer colocar na nossa cabeça que, não, Deus pediu para eu fazer isso, mas eu vou ajudar aqui porque eu sei que assim é melhor. Não sabe, porque a gente não sabe nada comparado a Deus. Muito bom dia a todos e um feliz sábado. Quero desde já não só aos que estamos aqui, mas também a todos aqueles que se encontram em casa, desejar um feliz sábado na presença do nosso Santo Deus. Como já repararam, e a Jéssica fez referência e o Raul também, hoje vivemos um dia especial, o Dia do Desbravador. Ele é comemorado mundialmente, portanto, hoje em todo o mundo está a ser comemorado o Dia do Desbravador, por isso foi lançado o desafio não só a mim, mas também a estes desbravadores. Eu posso-vos dizer que no banquete que Deus está a preparar, muitos foram os convidados, mas poucos serão aqueles que vão lá estar. Assim como eles, alguns foram mais convidados, mas estes são os poucos que aceitaram. No entanto, eles aceitaram de coração e acredito que os maiores beneficiados, como já sempre dizemos, são aqueles que realmente estudam. E eles tiveram esse privilégio de poder estudar esta lição, para já porque não é uma lição habitual que eles estudem. E depois eles tiveram a oportunidade de a estudar e de podermos trocar algumas ideias. Eu vou só dar uns breves minutos para cada um se apresentar. Com certeza que a Igreja já os conhece. No entanto, quando eles forem falar do dia que estão preparados, eles escusam estar a dar outra vez, ou escusam dizer outra vez os bons dias. Portanto, eu vou começar lá pela ponta, não vou dizer o nome, ela apresenta-se, está bem? Bom dia, irmãos, feliz sábado. Espero que esteja tudo na paz do Senhor. Eu sou a Daniela, muitos me conhecem. E pronto, aceitei o convite, assim um bocadinho com uma obrigação. Mas se Deus quiser vai correr tudo bem agora no início da lição. Bom sábado a todos, eu sou o Simão, também aceitei o convite. Para mim foi um prazer estudar a lição e preparar para apresentar à igreja. Bom dia. Bom sábado a todos. Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece. Eu fico muito feliz pelo convite e foi muito bom passar um tempinho da semana estudando essa lição para passar para vocês aqui hoje. Bom dia, bom sábado a todos. Eu sou o Tomás. Esta é a minha primeira vez aqui a vir cá apresentar, por isso é normal. Farei o meu melhor. Bom sábado. Muito obrigado. É interesse da Igreja, a partir daqui a de 2 semanas, 2 semanas, que a Igreja possa voltar a trabalhar com unidades de ação. A Escola Sabatina, agora falando no aspecto como diretor e toda a equipa, vamos nos reunir, vamos fazer novamente as nossas unidades de ação e está na altura de voltarmos a falar sobre a lição em pequenas unidades. E como vocês devem relembrar, quando nós tínhamos as pequenas unidades, havia sempre, ou há sempre, a parte inicial, em que nós perguntamos como é que correu a semana, se há novidades, e é isso que eu vou fazer com eles. Há uma coisa que eu vos quero dizer, é que é assim: qualquer pergunta que eu faça não foi combinada, ou seja, eles são apanhados completamente desprevistos. Quando nos reunimos, eu tive o privilégio de lhes perguntar: querem que eu vos diga as perguntas que vos vou fazer, ou vocês preferem ficar sem saber e depois como sair, saiu?
E eles realmente aceitaram o desafio, ou seja, eles não sabem o que é que eu vou perguntar. Portanto, para eles, ainda ontem nós estávamos a conversar sobre a lição e a determinada altura eu coloquei uma pergunta à Fernanda. E vocês não imaginam, apesar de nós estarmos por Zoom, a maneira como ela ficou vermelha, porque eles dizem, essa pergunta não coloques lá à frente, porque nós não vamos saber responder. A ideia não passa por aí, passa eles partilharem a sua experiência pessoal. Eles ontem diziam que eles são muito novos, a experiência pessoal deles ainda é muito pequena, a minha também é pequena em relação a outras pessoas que eu vejo aqui na sala, e a ideia é eles poderem partilhar aquilo, acima de tudo aquilo que eles estudaram, porque foram eles que estudaram. Nós só fizemos uma troca de ideias e eu quero que isso fique muito bem assente, que foram eles que estudaram. E então agora quero-vos perguntar como é que correu a semana, experiências, alguma experiência que tenha passado convosco, que queiram partilhar, ou como jovens, não há nada, está tudo bem. Digam-me, a escola começou esta semana? Ainda não? Não, nada. Ainda são os sortudos, eu trabalhei a semana toda. Alguma experiência que vocês queiram partilhar, que tivessem vivido? Se não tiverem, também não há problema. Às vezes nas classes nós estamos reunidos e não surge uma experiência, apesar de todos nós vivemos experiências de bênçãos de Deus, porque Deus nos concede bênçãos. Se nós formos ver, a questão só de nós estarmos aqui já é uma bênção. Não é? Portanto, não sei se alguém tem alguma experiência que queira partilhar. Fernanda. Eu acho que nós, os quatro, tivemos uma grande experiência aqui, estudando a lição. Então, isso pra gente provavelmente foi, pelo menos pra mim, foi algo muito novo, porque é uma lição diferente, que a gente não está habituado a 100% ainda, porque, querendo ou não, a gente ainda somos jovens adultos. Então, é isso. Então, foi uma experiência. Espera aí, Daniela. A Daniela diz. É uma coisa rara que acontecia lá embaixo, era a gente estudar algum dia de lição. Muito bem, só por isso já valeu a pena, não é? Eu posso-vos dizer que, a título pessoal, foi uma semana muito complicada. Não só pelo trabalho, em que esta semana, por exemplo, tive dias em que trabalhei 14 horas. E durante o dia havia sempre aquela questão de colocar a Deus. Porquê? Mas a parte melhor disso tudo é que quando eu, ao final do dia, tinha o privilégio de me deitar, já nem me ajoelhava, eu tinha o privilégio de dizer graças a Deus por ser eu. E isto são experiências que nós vivemos, que nos fazem enriquecer muito. Vocês sabem que eu sou extremamente sentimental. Só por estar com vocês aqui, já vivi muita coisa com vocês. E isso dá-me vontade de dar graças a Deus por isso. A maioria de vocês vive crescer na igreja e é um privilégio estar hoje aqui a falarmos sobre a lição que nós estudamos. Antes propriamente de entrarmos na nossa lição, eu iria pedir ao Simão que nos pudesse fazer uma oração. Está bem? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por ser o teu santo dia. Agradecemos por ter o privilégio de estar na tua santa casa e pedimos que sejas com aqueles que não tiveram esse privilégio, que os abençoes, que lhes dês um bom sábado e ajuda-nos a nós agora. Vamos passar uma lição, não é uma coisa muito habitual para nós, mas dá-nos forças e ajuda-nos a fazermos o nosso melhor. É tudo o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço desculpa pelo choro, mas é natural. Como vos disse, nós dividimos a lição, cada um vai ter um dia. Eu depois irei fazer algumas perguntas. Todos aqueles que quiserem intervir, estará um microfone também disponível na sala. Sintam-se à vontade para interagir connosco. Eles também estão preparados e eles querem também ouvir o que vocês têm para dizer. E cabe-me a mim fazer a introdução da lição.
já vamos na lição número 12, ela tem como título Morrendo como uma semente. E esta questão, esta ilustração simples da natureza, mas ela é extremamente rica, porque o nosso versuário... Daniela, faz o favor de ler o versuário, se faz favor. Aí mesmo? Aí. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele, mas se morrer dá muito fruto. Ok, obrigado. A questão que é aqui colocada é que há necessidade do grão de trigo ele morrer. Mas, como nós tivemos oportunidades, este grão de trigo, ele morre, mas quando volta a nascer, nasce para algo muito melhor. E esta metáfora é muito riquíssima naquilo que é a essência da lição, que é a minha submissão a Deus. A necessidade que eu tenho de submeter a Deus. E a lição logo de sábado fala-nos, ou dá-nos 3 passos. E fala-nos na questão da queda, ou seja, quando o grão cai, ele não tem vontade própria, ele apenas cai. Já no início. Diz. Esta semana foi uma semana particularmente rica pela história e por aquilo que nós vivemos este verão e estamos a viver durante esta semana. Portugal ardeu, é verdade, está tudo morto, mas bastaram umas gotinhas de chuva que as sementes que ficaram mortas está tudo a desabrochar. Ok, muito obrigado pela tua dica. E é isso mesmo que acontece. Mas há necessidade de morrer. Ou seja, este grão há necessidade de morrer para então ele crescer numa coisa muito maior. E eu estava a falar na questão da queda, ou seja, quando o grão cai, ele não tem vontade própria, mas depois ele tem um momento de espera. Ou seja, ele não sabe o que é que o futuro lhe reserva. Então ele só tem que esperar. E por último, a questão da morte. É que este grão, como eu já vos tinha dito, ele tem que deixar morrer para crescer, para ser algo muito maior. E nós temos o nosso exemplo, Jesus Cristo. Ele, um exemplo de submissão ao Pai e que teve a oportunidade, ou nos concedeu o privilégio de morrer na cruz por cada um de nós. E só há verdadeiro cristianismo quando o meu eu morrer. E aí então eu vou conseguir dar os frutos do Espírito. E agora eu vou passar a palavra aqui ao meu amigo Tomás, que é a primeira vez e é uma experiência nova. Diz-me, Tomás, o que é que tens-me a dizer sobre a lição de domingo? A lição de domingo fala-nos de submissão para o serviço. Vai-nos falar sobre como e quando é que nós nos devemos entregar a Deus e seguir o exemplo de Jesus Cristo, que fez exatamente isso que nós devemos fazer. A sociedade de hoje em dia meio que quase que nos exige a que nós tenhamos de seguir e proteger os nossos valores e os nossos direitos. Só que o que nós devemos fazer em certas ocasiões da nossa vida é esquecer os nossos direitos, pôr os nossos direitos de parte e focar-nos na vontade de Deus. E nós automaticamente faremos isso se nós estivermos com Deus. Deus irá nos abrir direito, irá abrir mão dos nossos direitos para fazermos a vontade dele, que é meio que o bem supremo, o que nós necessitaremos. E temos que seguir Jesus, porque foi exatamente isso que ele fez. Quando Jesus veio cá a esta terra, Jesus não veio como se fosse um ser divino, como se fosse o Deus que estava lá em cima. Não, Jesus rebaixou-se, Jesus veio como um servo, veio como um homem e continuou nesta terra como um homem. Ele viveu aqui e ele morreu aqui sendo homem, sendo um de nós. E o nosso exemplo que nós temos que seguir é exatamente este exemplo. Nós somos adventistas, mas para mostrar o nosso mundo a outras pessoas, não devemos estar no altar lá em cima, tipo, nós estamos cá em cima, vocês venham cá. Não. Temos que ir ter com eles e ir lá buscá-los. Uma coisa que eu também ouvi falar e que eu também estudei um pouco
é meio que sobre os graus de espiritualidade. Nós, adventistas, estamos muito mais acima do que pessoas que podem ser ignorantes e não conhecer Jesus. Por isso, nós temos que ter com essas pessoas, descer o nosso grau, a nossa escalinha, para depois podermos acompanhar essas pessoas na sua jornada e podemos levá-las até Jesus e um dia podemos vê-las lá no céu. Ok, muito obrigado. Mas sabem que eu tenho perguntas, e esta é a parte que eles mais gostam, e esta pergunta nem foi minha, esta pergunta foi do Simão. Ainda há pouco, quando estávamos ali sentados, eu aproveitei a oportunidade e escrevi aqui, e o Simão colocava-lhe a pergunta, que é a mesma pergunta que eu te vou colocar agora. Não é fácil, porque eu conheço-te, a maioria das pessoas que está aqui conhece-te, e quando nós estamos a falar para pessoas que nos conhecem, às vezes torna-se mais difícil. No entanto, a pergunta que eu tenho, a primeira é: na escola, como é que tu te submetes a Cristo? Obrigado, Simão. Bem, para já, eu nunca tive uma grande oportunidade de demonstrar aos meus colegas ou à minha escola que eu sou adventista, mas há pequenas coisas em que já toda a gente nota. Eu tenho a minha alimentação que é diferente. Na escola há dias de carne, há dias de peixe. Eu escolho sempre a opção vegetariana. Não é porque eu sou obrigado, porque eu quero. É a minha escolha fazê-lo. E eu lembro, agora já não tenho a história, mas quando eu tinha as aulas de história e nós estávamos a dar a evolução e teoria, o universo do Big Bang e tudo mais, eu falei com o professor e disse à professora: professor, eu oponho-me, eu creio que Deus criou a Terra e que os mandamentos não são só esses. Há mais mandamentos que também devem ser referidos, porque havia certos mandamentos que não estavam no livro de história. E aí eu dei o meu testemunho e por acaso foi aí que eu conheci a Aline e que ela também me disse que era adventista e que também passámos a ser grandes amigos. Ok. Tiveste a oportunidade de submeter à vontade de Deus na escola. Eu tenho aqui mais uma pergunta, que é, no deserto, quando Cristo foi tentado, Satanás diz para Jesus transformar as pedras em pão. Ele tinha poder para isso ou não tinha? Tinha, com certeza. Tinha. E agora diz-me, era pecado se ele transformasse as pedras em pão? Não, não haveria pecado absolutamente nenhum. Então porquê é que tu achas que Jesus não fez isso? Porque, como eu disse há pouco, quando Jesus veio à Terra, ele não veio como um ser divino. Ele veio como um homem e ele veio demonstrar exatamente isso. Que nós, sendo homens, também poderemos alcançar a salvação. E Jesus não usou os seus poderes divinos exatamente por isso, para concretizar o plano da salvação e para que um dia possamos ser todos salvos. Ok. Se ele usasse, ele teria a usar em proveito próprio. E era isso exatamente que Satanás queria. Era que Jesus utilizasse em seu proveito próprio. Mas Jesus estava ali submisso e em serviço para todos nós. E então ele abdicou da capacidade que ele tinha, do poder que ele tinha, para realmente servir os outros. Não sei se alguém quer intervir. A Sónia queria intervir antes de passarmos ali à Fernanda. Um bem-aja aos queridos que estão na plataforma. É bom ver os vossos sorrisos e termos esta juventude envolvida. E é um repto para a alavanca que vamos ter, não é? Em termos de escola sabatina. E lanço-vos desde já o desafio, já que esta semana foi tão abençoada, continuem a estudar a lição, ok? Aqui a questão de Jesus é muito difícil de nós compreendermos esta submissão e esta renúncia, o esvaziar-se a si mesmo. Quer dizer, para nós que somos humanos, agora imagina o que é Deus divino, Jesus Cristo divino, esvaziar-se dessa natureza, não é? Esvaziar-se dessa glória, desse poder que ele podia exercer para se tornar homem. Há um aspecto que é: o Filho de Deus se torna um homem para que os homens se tornem filhos de Deus. É extraordinário esse plano que Deus realmente idealizou, e esta renúncia não é fácil. Às vezes pensamos nos nossos direitos, ficar com a boca calada, renunciar, se é hora de falar, se não é hora de falar. Só o Espírito de Deus é que pode ajudar, porque às vezes uma boca calada, um silêncio pode ser uma resposta extraordinária mais à frente. Muito obrigado, Sónia. Não havendo mais, vamos passar. Quem? Lá atrás. Irmão Carlos. Bom dia. Bom dia.
quando a gente ouve falar do mundo em submissão, é sempre algo ruim, né? Ou da certa forma que eu me submetendo, eu me rebaixo, eu me humilho e me torno fraco, né? E quando a gente olha para a Bíblia, olha para o exemplo de Jesus, a submissão me torna forte. E eu só consigo me submeter quando amo, né? E até dentro do casamento, né? Muita gente usa o texto da Bíblia em que Deus diz que a mulher tem que submeter ao homem, né? Eu já ouvi pastores pregando sobre isso, e que é uma submissão, né? É quase como ser um escravo, né? E também já vi pessoas se levantando contra isso, né? Quando que a submissão é por amor, né? Não para que eu me diminua, né? Ou seja pisado, mas para que eu cresça. Eu acho que é essa a realidade. Ok, muito obrigado, Carlos. Ali, lá atrás e depois aqui ainda. Obrigado. Quando nós falamos de submissão, muitas vezes falamos no sentido de nos submetermos para proveito próprio. Há quem usa o termo submissão para benefício próprio, querendo fazer com que a outra pessoa se submeta, mas para que ele possa tirar proveito, para que ele possa explorar. E eu gostaria de referir algo relacionado à submissão que está em Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 19. Diz assim: aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava querendo nos mostrar que se a gente quer se submeter a Ele, se a gente está disposto a se submeter a Ele, então temos que estar disposto a abandonar ou a renunciar, primeiramente, a nossa vida, porque nós vamos ter que deixar, muitas vezes, se Deus nos ordenar que devemos abandonar os pais, vamos ter que abandonar os filhos, as esposas. Isto também é submissão. Por exemplo, o apóstolo Pedro também questionou isso a Jesus em Mateus capítulo 19, na experiência do jovem rico. Mestre, nós abandonamos tudo, o que é que nós vamos ganhar? E Jesus respondeu, mas essa resposta fica no ar. Obrigado. E eles vão focar esse aspecto da questão do renunciar do eu. Ali o irmão, ainda não estou habituado com o seu nome. Bom sábado a todos. Quando a gente lê aqui Filipenses no capítulo 2, especificamente aqui no verso 5, ele diz assim, ó, tende o mesmo sentimento, ou seja, tende a mesma atitude de Cristo, na nova versão transformadora, ou na NVI. Então veja, a submissão aqui ela vem acompanhada de propósito, o serviço. E alguém disse certa vez que a submissão ela é acompanhada do amor. Então quando Cristo ele então diz que nós precisamos, Paulo diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo, ou seja, nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo, nós precisamos despojar-se de nós mesmos, ou seja, eu mortifico o meu eu para que então eu possa servir. Ou seja, quando eu passo pela verdadeira conversão, e aí então eu agora me disponho. Então Jonadá, que certa vez ela escreveu, sabendo que faltava poucos dias da sua vida, ela disse que faltava 1 ano, porque seus inimigos eram muito mais fortes. Diz que ela se tranca, então ela faz uma prece, ela roga a Deus e diz o seguinte: Senhor, me falta somente 1 ano da minha vida, usa-me como o Senhor puder. Essa deve ser a expressão de todo cristão, porque a verdadeira grandeza está no serviço, mas o serviço desinteressado dos meus próprios interesses. Okay. Muito obrigado. A Filomena ainda. Eles devem estar muito contentes porque só vocês é que falam e então eles estão aqui, mas faz favor. Complementando só o que o irmão acabou de dizer,
tal como o grão, quando cai à terra, não tem controle sobre em que terra é que cai, se ela é fértil ou não, ele submete-se e espera, e submete-se ali à vontade da própria natureza. Nós também devemos fazer assim, ou seja, anular-nos, submeter-nos e deixarmos que Deus faça aquilo que Deus quer e que Deus pretende para a nossa vida. E só assim podemos florescer como o grão. Depois acaba por... Ele não sabe onde é que está, ele não sabe onde é que caiu, mas acredita que vai nascer dali, anula-se, acredita que vai nascer dali uma nova semente, um novo ser, não é? Não é uma nova semente, um novo ser, uma nova flor, um novo vegetal. E assim devemos ser nós, anular-nos, submeter-nos e deixarmos Deus trabalhar, porque quando não deixamos Deus trabalhar as coisas não correm bem. Ok, muito obrigado. Vamos então passar aqui à Fernanda. Fernanda, faz favor. Bom, eu fiquei com a lição de segunda-feira e algo que mexeu muito comigo na questão do pensamento do o que eu poderia falar para vocês aqui hoje é o próprio título da lição, que é "O morrer vem antes de conhecer a vontade de Deus". Eu fiquei pensando muito nisso porque, se formos pensar, eu pelo menos vejo a morte como algo tranquilo, algo que vai ser uma paz, porque a gente vai dormir e esperar em Cristo, é algo esperançoso. Só que aí para nós cristãos, a gente tem dois tipos de morte: a morte tranquila e a morte não tão tranquila. A morte tranquila é aquela que no final das nossas vidas todo mundo vai passar, ou quase todo mundo, porque, querendo ou não, a gente morre e espera Cristo, e acabou. É tranquilo, é pacífico. Só que depois a gente tem a morte para o pecado. E essa é uma morte que a gente vive a cada dia, a cada momento da nossa vida. E é uma morte que é complicada e é uma guerra espiritual para todos nós. Mas nós precisamos morrer para o pecado para conseguir saber aquilo que Deus quer para nós. Porque Deus tem um plano para cada um aqui, e todos nós sabemos disso. E para a gente concretizar esses planos de Deus, a gente precisa realmente deixar de lado o nosso eu e se focar inteiramente nele. E se for pensar assim, como a gente conseguiria ouvir o que Deus quer para a gente? E é complicado quando você pergunta para Deus: o que você quer de mim? Só que você só pergunta, você não está esperando a resposta, porque você está na sua zona de conforto e você não quer sair dela. Você está bem do jeito que está, entende? E como a gente faz para ouvir o que Deus quer da gente? Eu pensei muito nisso, porque é muito difícil para todos nós, para mim também é. E eu acho que a grande verdade aqui é que se a gente não tiver uma comunhão diária com Deus, a gente não vai ouvir o que Ele quer da gente, a gente não vai fazer aquilo que Ele quer da gente. A gente vai seguir o que a gente quer. E isso não é 100% o indicado, porque a gente não sabe o que a gente quer de verdade. A gente não entende nada desse mundo comparado a Deus. Então, eu cheguei à conclusão que o que a gente tem que fazer é sempre estudar a lição da escola sabatina, ler a palavra, porque só assim, e ter uma comunhão diária com Deus, porque só assim a gente vai conseguir ouvir aquilo que Ele quer pra gente. Acho que é eu acho, mas há aqui mais qualquer coisa que eu também acho. É que o apóstolo Paulo, ele dá-nos a chave para nós conhecermos a vontade de Deus. E ele fala aqui que devemos apresentar como sacrifício vivo e santo. E a minha pergunta é: e o que é isto de sacrifício vivo e santo? Então, o sacrifício vivo, eu acho que é aquilo que eu tinha comentado, que é você se sacrificar, mas não se sacrificar tipo, dou a vida àquilo. Também, tem muita gente que dá a vida a Cristo, mas o sacrifício vivo é diariamente você sacrificar aquilo que você quer por aquilo que Deus quer para você. Não é fácil, não é mesmo fácil, porque a gente sempre tem aquele impulso do mas espera aí, deixa eu dar uma mãozinha para Deus e fazer do jeito que eu acho que é melhor. E às vezes não é o mais indicado. Ok. Nesse sacrifício vivo, como tu disseste, envolve a renúncia do eu, Sim. que deve ser diária,
e também nos requer muita humildade para depois nós podermos aceitar aquilo. Porque há uma coisa curiosa que tu disseste, é que muitas das vezes nós, quantos de nós já não pedimos a Deus que Ele nos diga a sua vontade? Mas muitas das vezes nós nem estamos interessados nessa vontade, estamos a perguntar porque perguntamos, só para ver às vezes se bate certo com a minha vontade, não é? E isso é que é um problema, porque quando eu peço a Deus para conhecer a sua vontade, eu tenho que ter a certeza que se Ele me conceder, eu tenho que colocar em prática na minha vida. Sim, e tem que estar disposto. Exatamente, tens de estar disposta para isso. E eu tenho aqui mais uma pergunta para ti, que é: porque é que na nossa vida temos que abandonar algumas coisas para nos tornarmos sacrifícios vivos? Porque é que nós temos que abandonar? Se há algumas coisas delas são coisas tão boas, qual é a necessidade? Tu já falaste nisso. Tá. Eu acho que foi aquilo que eu falei. A gente não conhece, nem metade do que se passa à nossa volta e até da nossa própria vida. A gente acha e tem a ideia de que se tem controle sobre ela, mas na realidade a gente não tem. Muito pelo contrário, nossa vida, na verdade, ela é baseada a várias pessoas e a um conjunto de acontecimentos que estão sempre sendo guiados por Deus. Então, às vezes a gente acha que o certo é continuar com aquela amizade, ou o certo é continuar naquele emprego, ou o certo é continuar fazendo as coisas que você faz, porque você acha que é aquilo, que é o certo. E você não vê o futuro, você não sabe o que pode acontecer. Ou seja, o nosso conhecimento hoje em dia é muito limitado. Exatamente. E é por isso que a gente tem que abdicar das coisas que a gente acha certo, porque Deus tem um plano melhor para a gente. E mais uma coisa, na idade que vocês estão, ainda pensam que estão mais certo ainda, não é? Sim. Porque se o pai disser de uma maneira, o ideal é fazer precisamente o contrário, porque vocês é que estão certos, não é? E é isso. Eu também já passei por essa idade e muitas das vezes é isso que se passa. Simão, a palavra é tua. Portanto, a minha parte da lição era terça-feira e eu vou começar por pedir a alguém que leia 1 de Samuel 3:10. Podem ver na Bíblia, mas também está na lição. Alguém que queira ler? Então veio o Senhor... Só um bocadinho. Desculpa. Aqui à frente. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, porque o teu servo ouve. Portanto, o autor da lição de terça-feira fala-nos na disposição para ouvir. Nos tempos do jovem Samuel, o povo de Israel não havia... era muito raro ouvir-se a voz de Deus. E não porque Deus não falava com o seu povo, mas sim porque o povo se recusava a ouvir. E talvez alguns de nós tínhamos ouvido a voz do Espírito Santo, e talvez alguns de nós também já tínhamos ignorado a voz do Espírito Santo e, talvez por consequência disso, as coisas nem sempre terem corrido pelo melhor. Neste livro de Samuel nós temos a descrição de dois filhos, que são os filhos de Eli, Ofni e Fineias, que não ouviam a voz de Deus e mantinham-se sempre em maus caminhos. Apesar das advertências de Deus, não só a eles, mas ao próprio Eli, estes nunca se desviaram dos maus caminhos. E ao passo que o jovem Samuel, pelo contrário, mantinha-se sempre no caminho de Deus. E nós temos aqui uma pergunta na nossa lição, que até nos pede para ler a história, que fica de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12, até o capítulo 3, versículo 18. Claro que já é uma coisa para se ter lido em casa, é demasiado grande para lermos aqui. Mas a pergunta basicamente é: que contraste existe entre aqueles que dão ouvidos a Deus e aqueles que não dão? E nós temos a resposta nestes versículos. Temos o contraste entre os que não ouvem, que são representados pelos filhos de Eli, e temos a parte dos que ouvem, que são representados pelo jovem Samuel. E daquilo que eu tirei destes versículos, os que não ouvem, no caso os filhos de Eli, desprezavam a oferta do Senhor, faziam transgredir o povo
e ainda se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Enquanto que Samuel cresceu diante do Senhor, servia ao Senhor, e Deus chamou-o para ser um sacerdote fiel. Portanto, temos claramente um contraste grande entre os filhos de Eli e o jovem Samuel. Apesar de Eli ser um sacerdote sincero, que queria o melhor, queria a paz e a justiça para o povo de Israel, Eli falhou na correção dos seus filhos, porque os seus filhos desempenhavam funções importantes no templo de sacerdotes e com os pecados que cometiam, não estava certo Eli deixar os filhos desempenharem essas funções. Nós, na nossa lição, temos aqui uma frase muito interessante do pregador Charles Stanley. E a frase diz o seguinte: o Espírito Santo não nos fala com o objetivo de nos transmitir uma informação. Ele fala para obter uma resposta. E muitas vezes este é o problema das nossas vidas, é que nós não estamos prontos para dar uma resposta ao Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo está em silêncio, porque ele sabe que a nossa agenda, a nossa vida está tão preenchida, que nós nem sequer iríamos ouvir. E a lição termina aqui com umas perguntas, que claro que são para reflexão pessoal, que é, por exemplo, que coisas nos impedem de ouvir a voz de Deus? E mais grave ainda, que coisas é que nos impedem que, mesmo que ouçamos a voz de Deus, que cumprimos aquilo que a voz de Deus diz? Porque é mais grave, é muito pior nós ouvirmos a voz de Deus e ignorarmos do que nós não ouvirmos a voz de Deus de todo. E estas perguntas têm o objetivo de nos levar a pensar o que é que na nossa vida faz com que não ouçamos a voz de Deus, o que é que está a preencher tanto a nossa vida que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Simão, diz-me aqui umas dúvidas que eu tenho. Então, o que é que nós precisamos na nossa vida de fazer para ouvir a voz de Deus? E como é que, já agora, duas perguntas, e como é que Deus nos fala? Portanto, na tua opinião. Deus fala-nos de várias maneiras. Nós podemos falar com Deus através da oração. Claro que não vamos estar à espera de uma resposta direta de Deus. Mas muitas vezes, e isso também é um grande problema, não podemos confundir a nossa vontade, até já foi dito, com a vontade de Deus, que é muitas vezes uma coisa que nós confundimos, que nós achamos, pronto, Deus quer que nós façamos isto. E não está certo, Deus quer que nós façamos outra coisa. Portanto, Deus fala-nos através de várias coisas. Fala-nos, por exemplo, um muito bom exemplo é através dos seus pastores. Muitas vezes nós tínhamos alguma dúvida da nossa vida, algum problema, uma coisa muito boa para se fazer é falar com o nosso pastor, ler a nossa lição, ler a Bíblia, e às vezes temos um problema na nossa vida, vamos ler a Bíblia e, coincidência, está lá uma resposta ao nosso problema. Nós até ficamos, não abrimos aqui de propósito, foi sem querer, foi a vontade de Deus. E são várias maneiras de ouvir a palavra de Deus. Tu falaste aí que às vezes pode ser natural nós confundirmos uma impressão que eu tenho com a voz do Espírito Santo. Mas nós também sabemos que nós temos uma ferramenta muito importante, que é a oração. É essa sim que nos vai realmente conseguir com que nós consigamos discernir aquilo que é uma impressão nossa e aquilo que é realmente a vontade de Deus. Ia dar a palavra lá atrás ao irmão e depois aqui também, e depois ao Luís. Alguns eu sei o nome, eu chamo pelo nome. Os outros eu digo que é irmão, peço desculpa. Ok. Reforçando essa resposta da pergunta como Deus nos fala, nós sabemos que quando nós oramos, nós estamos a falar com Deus ou a falar para Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos a deixar que Deus fale para nós. Essa é uma das respostas também, porque muitas perguntas que a gente faz para Deus, a resposta está logo no texto bíblico. Que se nós tivermos que estudar a Bíblia, nós vamos nos deparar. Essa é a resposta que eu estava à espera que o Senhor me desse. E ali nós encontramos a resposta. Há a experiência de uma família não cristã que resolveram passar a estudar a Bíblia. E nos primeiros dias de estudo da Bíblia, eles chegaram à conclusão que se a Bíblia estava certa, eles estavam errados.
continuaram os estudos. E depois de um determinado período, chegaram à conclusão que se a Bíblia estava certa, eles estavam perdidos. Continuando, concluindo o estudo da Bíblia, eles chegaram à conclusão que se a Bíblia estava certa, eles poderiam ser salvos. Amém. Pode, o Luís Chay, depois ali o irmão. Então, até aproveitando o que o irmão falou anteriormente, ontem eu estava a conversar com as crianças à noite e eles assistiram o Superbook, que é um desenho que fala da Bíblia e cria o contexto da história de forma que eles possam visualizar a história como aconteceu. E aí a Isadora e a Yasmin PR estavam assistindo e eu disse, percebe que quando o miúdo ou a miúda é posta à prova, aparece o Superbook e ele entra, né? Eu falei, na verdade vocês têm que enxergar isso de uma outra maneira. É lógico que é para vocês perceberem o desenho. Quando eles são postos à prova em alguma coisa, em algum desafio que a vida coloca para eles, quando o Superbook aparece, na verdade são eles que estão aí para a Bíblia. E eu sou um apologista da Bíblia, eu acho que é fundamental a Bíblia para o cristão. E parece ser esquisito falar isso, mas de fato não é esquisito, porque tem muito cristão que não lê a Bíblia, infelizmente. E eu costumo dizer que quando a gente ouve alguma coisa de Deus e está em dúvida, será que sou eu ou será que sou Deus? A gente tem que buscar os exemplos, tantos que Deus nos deixou na palavra, para a gente conseguir discernir e separar o que Deus quer de nós do que nós queremos para nós. Ok, muito obrigado. O irmão Carlos já agora está aí atrás, depois vamos já só para fazer tudo de seguida. O Carlos lá atrás. Só uma palavrinha aqui para poder complementar. Essa questão de quando eu tenho certeza que o que eu pedi para Deus realmente é a vontade de Deus. Eu tenho certeza aqui que todos já passaram por essa experiência de querer algo e orar, enfim, tal. Vou falar do que eu percebi nessa minha caminhada, né? Coisas que eu orei e esperei resposta de Deus, e essas coisas aconteceram, mas na minha interpretação que era a vontade de Deus. E o que eu aprendi com isso? Que quando essas coisas acontecem e me deixam com angústia, e que as coisas acontecem de uma forma conturbada, não vem de Deus. Porque quando é algo que eu pedi e se tem a aprovação de Deus, elas acontecem de forma tranquila, serena e me dão paz. Então eu acho que é uma dica de nós termos a certeza que aquilo tem a condução e a orientação de Deus. Obrigado, Carlos. Raul, antes, a Patrícia também pediu a palavra. Peço desculpa. Deus responde sempre às nossas orações. Com sim, muitas vezes com não, e outras vezes com espera. O que acontece é que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a nossa agenda está sempre preenchida. E quando a nossa agenda está sempre preenchida, como a lição nos diz, torna-se uma perda de tempo pela parte do Espírito Santo conectar-se connosco, porque nós estamos ocupados e nós não vamos ouvir. Então o Espírito Santo não se conecta connosco, porque a nossa agenda está overbooking. E nós queixamos, porque o Espírito Santo não responde ao nosso problema. E diz-nos a Escola Sabatina que ele espera muitas vezes que nós estejamos o suficientemente em ponto morto, ou seja, disponíveis, para que possamos então ouvir e, a segunda fase, eventualmente obedecer. Porque não basta ouvir e depois partir para a outra fase, que é obedecer e estar disponível para então servirmos ao plano e ao propósito que Deus nos propõe. Obrigado, Patrícia. Possivelmente, se calhar já até respondemos em algumas, mas gostaríamos de ouvi-lo na mesma. Eu queria pegar o apanhado que a jovem falou ali sobre a parte de segunda-feira. É interessante que o autor da lição ele usa Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2, quando ele fala de apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. É interessante que, quando ele faz essa abordagem, ele diz o seguinte: eu quero que vocês entreguem a Deus o corpo de vocês como um sacrifício vivo, por aquilo que Cristo fez. Ou seja, Paulo pega o mesmo exemplo lá de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 em diante,
para poder nos dar essa afirmação de que nós precisamos nos entregar, passarmos, a palavra aqui, precisamos passar pela metamorfose, da transformação da nossa mente, porque veja, no mundo que nós vivemos, nós buscamos muitas coisas, e uma delas é o conhecimento, inclusive em relação a Deus. Agora veja, o conhecimento não santificado, ele endurece o coração, ele não transforma. Por isso que muitas das vezes nós temos conhecimento a respeito de Deus, mas nós não temos intimidade com Deus. E quando nós não temos intimidade com Deus, nós não conseguimos dar uma resposta ao Espírito Santo. Ou seja, a partir deste relacionamento, desta intimidade que eu tenho com Deus, eu consigo dar uma resposta ao Espírito Santo. Tomando agora o comentário ali que o jovem fez a respeito de 1 Samuel, eu só queria ponderar aqui a negligência de Eli em relação aos seus filhos. Nós vivemos numa sociedade onde os pais são negligentes em relação à formação do caráter dos seus filhos. E interessante que a lição pega uma citação de orientação para criança na página 175, e eu queria citar só a parte B do texto, que diz assim: tanto o pai que permitiu a impiedade, como os filhos que a praticaram, eram culpados diante de Deus, e ele não aceitaria a oferta ou sacrifício pelas suas transgressões. Ou seja, essa complacência ou essa negligência da formação, ou esse conhecimento a respeito de Deus, fica muito nítido que os filhos de Eli tinham conhecimento a respeito de Deus. A pergunta é, eles tinham intimidade com Deus? Hoje, nós estamos aqui, no santo dia do Senhor, temos um conhecimento e temos uma gama de privilégios em relação a vários temas em relação à Bíblia, nos sentimos privilegiados por isso. Agora a pergunta é, esse conhecimento, ele tem transformado ou ele tem endurecido o meu coração? Eu consigo dar uma resposta ou eu consigo me fazer de surdo? Porque a Bíblia, ela é muito clara no livro de Tiago, existe dois tipos de sabedoria: a sabedoria terrena, que ele diz que ela é diabólica, e ele diz que existe a sabedoria que vem lá do alto. Tiago capítulo 3, verso 15, depois do verso 17 fala a respeito da sabedoria lá do alto. Então, irmãos, o grande cerne da lição é: nós precisamos estar sensível nesses últimos dias, de fato, a nos mortificar o meu eu, para que então Cristo possa viver. E é tão interessante que o verso alvo da lição, o verso chave, e eu estava refletindo a respeito desse verso, que para Cristo glorificar era a cruz, para os judeus o glorificar era o domínio de um rei, apenas. Okay. Será se nós temos essa visão, essa cosmovisão do que é realmente estar sensível à voz do Espírito Santo? Ok, muito obrigado. Todos focaram, é extremamente, e o Simão também falou isso na parte final, que é um dos maiores perigos na vida cristã é ouvir a voz de Deus e não responder. Isso é um dos maiores perigos. Mais vale eu não ouvir, mas quando eu ouço, se não colocar em prática, isso é extremamente perigoso. Sem mais demoras, e o tempo vai passando e vocês ficam contentes. Daniela, o que é que nos tens a dizer? Bem, irmãos, eu fiquei com a lição de quarta-feira, que tem um título bastante simples: Confiança própria. O que é confiança própria? Porque é que confiança própria é tão grave que tem que estar numa lição? A gente aqui na lição tem dois exemplos. Temos o exemplo de Eva e temos o exemplo de Saúl. Eva sabia as ordens, sabia que não podia buscar primeiro o fruto. Eva duvidou de Deus e pôs ela em primeiro lugar. O meu pensamento é o certo, sei que não vai acontecer nada, que talvez nem Deus esteja a olhar. O mais certo é que aconteceu e foram banidos do Éden, e essa é sempre a consequência mais grave. Quando a gente pensa que a gente é que somos os certos, a gente é que tem a razão toda, a gente acaba por se afastar mais de Deus e não conseguimos ouvir tanto.
e Saúl, que depois de ter sido ungido, talvez na cabeça dele passou, pronto, fui ungido e agora posso fazer tudo à minha vontade, como bem me apetecer, e o que acabou por levar Saúl a afastar-se bastante de Deus. Na nossa vida acontece todos os dias. Não há um dia em que a gente não olhe e não, hoje não aconteceu, hoje estive certinha, portei-me bem. Acontece todos os dias. Eu já ouvi em acampamentos, pessoas da minha família também já me disseram, que é uma frase que acredito que muitos dos irmãos também tenham ouvido. Antes de fazeres alguma coisa, pensa como Jesus faria. E a gente faz isso durante os 2 primeiros dias. E depois vamos buscar as nossas ideias. Talvez a gente pare, bem, Jesus talvez não faria assim. Mas como eu quero isto, vamos dar aqui uma curva assim larga, pode ser que não aconteça nada. E acontece, a gente cai. Agarrando aí numa pergunta que fizeste ao Simão, se não me engano, como é que a gente ouve Deus? Qual é a forma mais prática ou mais fácil da gente ouvir Deus? A gente, para mim, a meu ver, a gente consegue melhor ouvir Deus quando a gente cai. A gente precisa de cair depois da gente fazer alguma coisa, enganar-nos no caminho, Deus mandar um caminho, a gente não vai porque a gente confia em nós, mas talvez não deve ser isso. A gente segue o nosso caminho, a gente cai, e quando a gente cai, a gente olha para Deus e porquê Deus? Porquê eu? Porquê que isto não aconteceu a mim? Porquê que teve que acabar assim? Porquê? A gente revolta-se com Deus. E Deus agarra essas oportunidades e diz, agora ouve-me e segue aquilo que eu te digo. Confiança própria é mau, porque a gente não tem uma conexão com Deus saudável. A gente tem, Deus mostra-me lá o que é que queres para mim, mas não é bem isso que eu quero e vou continuar a seguir o meu. E mostrar esse lado tira-nos, por um lado, a felicidade, que é de ter alguém ao nosso lado, a única pessoa, o único ser que a gente pode olhar e falar à vontade, estarmos à vontade e não sermos atirados com 50 pedras em cima, porque não devias fazer aquilo, porque devias fazer assim, porque não me ouviste, porque isto e aquilo. A nossa cabeça, o nosso ego, afasta-nos desse ser, dessa felicidade. É difícil, é bastante difícil, por mais que a gente peça, é bastante difícil não seguirmos esse caminho, porque a gente está num mundo de pecados e a cabeça do ser humano pensa que é maior e eu é que mando aqui, ponto final. Mas sinto e sei que com a ajuda de Deus, se a gente conectar-se a Deus de uma maneira mais forte todos os dias, Deus afasta-nos esses pensamentos, essas angústias, porque depois, passado um tempo, chega a ser uma angústia, porque a gente cai, só cai. Fica um bocado ali para o cansativo, mas sei que Deus é forte o suficiente, mais forte que eu, porque a gente não somos nada, para nos tirar esses pensamentos e seguirmos o caminho dele. Antes de fazer também uma pergunta, gostaria só aqui de referir algo que também tive no meu estudo, é que na Bíblia eu posso encontrar a vontade de Deus para a minha vida em todas as áreas, principalmente para a minha salvação. E é importante nós compreendermos que Deus nos dá princípios gerais. Ou seja, vamos falar na questão do namorado ou namorada. Deus possivelmente não nos vai indicar, olha, é aquele ou é aquele. Na questão da profissão, possivelmente Deus não nos vai dizer que é aquela profissão ou aquela. Ele dá-nos princípios gerais. Ou seja, se eu procuro uma rapariga ou um rapaz, eu vou à Bíblia e a Bíblia vai-me dizer quais são os princípios gerais. Agora, não quer dizer que em casos muito específicos, e nós vimos isso na Bíblia,
em que Deus indica ou diz. Agora, nós temos que compreender que há uma parte que somos nós que fazemos. Não é Deus que tem que fazer tudo. Deus dá-nos os princípios e depois temos de ser nós, com a nossa liberdade e com o amor, a fazer as nossas decisões. E agora a pergunta que eu tenho aqui para te colocar é: tu tens a certeza ou não que a vontade de Deus para ti é o melhor? Tenho. Tens dúvidas? Não. Então porquê é que tu não fazes a vontade de Deus? Ai, Deus. Não digas que é mais fácil a tua vontade. Por um lado, para nós, no meu pensar, porque é aquilo que eu quero. É a minha zona de conforto. Se eu estou na minha zona de conforto, eu não quero sair dali. É difícil sair da bolhinha para ir fazer outra coisa que seja algo que eu nunca pensei sequer fazer. Então, fazer a vontade de Deus, às vezes, não é fácil, mas é necessário. É necessário, não é? É necessário. Então, isto logicamente que só se passa convosco, eles que estão ali daquele lado não se passam estas dificuldades, e principalmente só com os jovens é que têm essas dificuldades. No entanto, é um desafio para cada um de nós, porque eu também sei o que é que Deus e o melhor para mim e o que é que Ele quer para mim, mas muitas das vezes é sempre mais fácil aquilo que eu quero, mas depois o problema é que mais tarde temos consequências. O nosso tempo já está mesmo a terminar. Vamos então passar outra vez à Fernanda, porque ela foi ricamente abençoada. Enquanto eles só foram uma vez abençoados, a Fernanda foi duplamente abençoada, Fernanda. Então, diz-me lá, a lição de quinta-feira. Bom, a lição de quinta-feira. Estudando essa lição toda, em geral, eu percebi o quanto nós, seres humanos, somos egoístas. E egoístas em vários aspectos. E tudo bem, é normal, é do ser humano, mas a gente tem que aprender a controlar isso, porque nós temos que ser submissos à vontade de Deus, aquilo que a gente quer. Nós todos aqui sentados estamos dispostos a chegar a algo, que no caso é a salvação. E todos nós sabemos, e quando entramos aqui, nós fomos avisados e somos cientes de que na nossa vida vão ter provações e vão ter dificuldades, sempre. Só que, às vezes, a gente tenta sempre, sabe, tentar dar um empurrãozinho para fazer do nosso jeito. Em experiência própria, e eu sei que todos vocês, mas principalmente os jovens, vão se identificar muito com isso, que é o fato de que, tipo, a gente não sabe tudo, e a gente sabe disso. Só que... É só para contrariar. É só para contrariar, exato. É assim, eu vou dar um exemplo. Meu pai tem 46 anos e eu tenho 18. Só que na minha cabeça, eu sei mais que meu pai. E isso é fato. E meu pai fala, não faz isso, vai por ali, eu vivi, eu sei. Eu falo, não, eu vou viver, é minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe o que você está fazendo. Por experiência própria. E às vezes a gente tenta fazer isso com Deus. Só que assim, meu pai tem 46 anos, só que Deus tem muitos mais. Deus está desde o começo aqui. Ele sabe muito mais que a gente, muito. E não adianta a gente querer colocar na nossa cabeça que, não, Deus pediu para eu fazer isso, mas eu vou ajudar aqui porque eu sei que assim é melhor. Não sabe, porque a gente não sabe nada comparado a Deus. O que a gente sabe, tipo, isso, não tem comparação nenhuma. Então, só que a gente tenta, ok. A gente começa a arranjar substitutos para tentar ajudar tipo, tá bom, Deus, eu faço isso, só que eu vou te ajudar colocando alguns substitutos. Sendo eles a vontade humana, ou experiências mundanas que a gente acha que é o certo, ou por qualquer outro motivo. E é algo que a gente tem que tentar, como eu posso dizer, dar a volta. Tentar não colocar o nosso eu na frente de Deus. E deixar Deus guiar. Porque não adianta a gente querer dar uma mãozinha porque a gente não sabe mesmo o que a gente está fazendo ali, realmente. Obrigado, Fernanda. Não vou colocar mais perguntas à Fernanda porque vamos finalizar já. Gostaria só de reafirmar aquilo que todos nós dissemos, que é a questão da necessidade do morrer do meu eu. E a semana passada, quando saía, falava com a irmã Rosa Folks
e com o irmão Helder Espírito Santo, e em tom de brincadeira eu dizia assim: mas porquê tantas provações? Porquê tantas tentações? Porquê tantas dificuldades? Será que não dava de vez em quando para dar uma pausazinha, esperar um bocadinho, respirar? Mas eu tive a oportunidade de ler uma passagem que dizia assim: irmãos, se queremos crescimento espiritual, vitória sobre as tentações, poder para pregar o Evangelho, não peça uma vida boa. As provações nos ajudam a desenvolver a dependência de Deus.